Boa tarde, né, a todas e todos, todas. Meu nome é Soraya Simões, sou professora do IPUR. Estou aqui hoje com os meus colegas e amigos Laura Murray, Ana Paula Silva e Tadeusz Blanchett. Somos coautores do artigo A Prostituta, a Cidade e o Vírus, publicado inicialmente no Boletim IPUR, logo em março de 2020, quando as medidas de prevenção à pandemia foram instauradas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e isso aconteceu na mesma semana, né, onde na sexta-feira aconteceu uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, junto à Comissão de Incêndios, né, instaurada na Alerj, para tratar de um problema relacionado ao funcionamento da Vila Mimosa, que é um lugar de prostituição muito conhecido aqui no Rio de Janeiro. Nós participamos dessa audiência pública na sexta-feira, dia 14 de março, se não me engano, né, que era o dia em que começaria o fechamento por causa da pandemia de Covid, aqui no, né, enfim, as medidas de prevenção aqui no Brasil. E nesse momento também, a gente, como nós somos pesquisadores do Observatório da Prostituição, né, nós trabalhamos junto com as associações da Rede Brasileira de Prostitutas e de outros movimentos também de prostitutas no país, mas especialmente a Rede, e nas nossas listas a gente já vinha acompanhando, né, o aumento dessa aflição, dessa angústia que estava acometendo todas as mulheres que trabalham, né, na prostituição, e que, enfim, tem um trabalho de ativismo também muito importante. E como, né, manter esse tipo de trabalho, lutar contra todos os preconceitos que sempre, né, compuseram esse cenário, né, do debate sobre trabalho sexual no Brasil e no mundo, num momento de pandemia. Então, nesse início, né, nós discutimos, inclusive, com as editoras do Boletim IPUR, que a gente deveria fazer uma série, né, de artigos, de papers, de debates relacionados ao Covid. E, se eu não me engano, esse artigo foi que inaugurou essa série, né, A Prostituta, a Cidade e o Vírus. Então, nós imediatamente, né, organizamos todas essas ações coletivas empreendidas pelas associações de prostitutas em todo o Brasil, e escrevemos também, assim, inicialmente, uma reflexão sobre uma outra pandemia, que foi a pandemia do HIV/AIDS, nos anos 80, né, que, de uma certa forma, ocasionou, né, um fortalecimento do movimento de prostitutas no Brasil, porque naquela época, como a transmissão do HIV se dava por outras formas, né, mais restritas, vamos dizer assim, do que a do Covid, do coronavírus, essa pandemia atual lançava luz sobre tudo o que aconteceu no passado, né, para conter a epidemia do HIV. E, na época, né, o contexto político também era outro, né, a reabertura política tinha acabado de acontecer recentemente no Brasil, né, era um momento da Constituinte, também da Assembleia Constituinte, uma nova Constituição estava chegando, e o movimento de prostitutas conseguiu se inserir num debate assim, que a saúde também estava sendo muito discutida democraticamente, junto com os movimentos sociais, e houve uma reformulação, inclusive, dos termos, dos conceitos, das categorias usadas, né, para operacionalizar o combate àquela pandemia. E isso nos permitiu ver um contraste enorme com a gestão da pandemia, do coronavírus, né, fazendo essa reflexão inicial. O artigo depois teve uma reelaboração, foi publicado em outras revistas, né, que meus colegas vão comentar aqui mais detidamente, mas, enfim, foi um primeiro esforço nosso, né, para elaborar algumas ideias, algumas críticas, alguns quadros analíticos, né, para tratar de um segmento social e de um movimento, né, fazendo frente a essa epidemia do coronavírus e, ao mesmo tempo, né, nessa luta permanente de evitar qualquer forma de estigmatização, né, dessa população específica, né, dessa categoria, né, ocupacional, que são os trabalhadores sexuais.
Colegas, se vocês quiserem prosseguir, né, como a gente tem um tempinho curto para poder apresentar o artigo. Meu nome é Tadeusz Blanchetti, eu sou professor do PPG-CA aqui da UFRJ e professor contribuinte da PPG-H da UF. Soraya originalmente escreveu um artigo sobre a pandemia no Rio de Janeiro e o que estava acontecendo dentro da cidade, dentro do contexto da urbanização do Rio e as várias mudanças nos fluxos urbanos que o Rio sofreu durante os últimos 20 anos, com os mega-eventos e todo o resto. E, na época, eu também, ultimamente, meu trabalho tem sido mais olhando para a história da prostituição no Rio de Janeiro, dentro do contexto da urbanização do Rio. E quando todos nós quatro começamos a discutir como é que a gente podia transformar o artigo original do Soraya num artigo mais científico, ampla para inglês, para uma publicação internacional, todos nós chegamos à conclusão que essa coisa de distanciamento social era com o Rio de Janeiro mesmo. E Rio de Janeiro é a cidade que, na sua urbanização e controle urbano, gerenciou o distanciamento e aproximações sociais desde o século XIX, até hoje em dia. Aliás, de uma certa forma, a gente começava a olhar para isso no contexto de uma série de outros artigos que a gente estava publicando para a Universidade de Califórnia, Santa Bárbara, na luz da teoria da gentrificação. E a gente chegou à teoria que Rio de Janeiro não tem gentrificação, tem essa palavra que cientistas sociais e urbanistas cariocas estão usando faz uma geração, mas que é a higienização. E a diferença é gentrificação pressupõe que você vai para uma área decadente, você traz uma jovem classe de empreendedores ricos que vão morar naquela área, jovens, assim, e eles meio que recolonizam essa área decadente da cidade, trazendo mais capital e mais classe média para lá, e aí renova-se aquela área da cidade, enquanto a gente velha que morava lá, pobres, etc. e tal, são expulsos cada vez mais para as margens da cidade. O que a gente chegou é que higienização é diferente, porque ele é uma constante gerenciamento do privilégio e da exclusão. Não tem capital na história do Rio de Janeiro suficiente para, vamos dizer, recuperar uma área 100% para a classe média e para a burguesia. Então, em vez de ser um processo onde os pobres são expulsos, os ricos chegam, é meio como uma vassoura tentando varrer a onda, sabe, de volta para o mar. Eles temporariamente limpam um pedaço da bagunça urbana, mas ele volta pelas margens. E era nessa época exatamente isso que a gente estava vendo com o final da época das mega-eventos. Então, a gente estava trilhando já a tentativa de expulsar a Vila Mimosa em função de um mega plano de gentrificação, de higienização daquela região da cidade. E quando finalmente bateu a pandemia, a gente decidiu acoplar essas duas ideias dentro do artigo. Como é que a higienização de populações entendidas como inadequadas para a Rio de Janeiro moderna e urbana estava envolvido com as medidas higiênicas, ou as não medidas higiênicas que estavam sendo tomadas em função da pandemia, e, finalmente, ligando isso com a longa história da luta dentro do Rio de Janeiro, desses grupos e organizações e populações entendidas como marginais, entendidas como descartáveis, e como eles têm lutado ao longo da história brasileira contra essas tentativas de expulsão, de exclusão, e têm encontrado medidas para lutar contra isso. Meu nome é Ana Paula da Silva, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, também faço parte do Observatório da Prostituição, sou professora do curso de Educação do Campo e também do quadro permanente de pós-graduação em Justiça e Segurança da UF. E eu acho que o interessante, né, o Soraya contando um pouco a trajetória desse artigo, é que nós estávamos no início da pandemia e não tínhamos ainda a dimensão
do desenrolar das políticas que seriam implementadas pelo governo. Nós começamos a pensar esse artigo bem antes do primeiro pronunciamento do presidente da República, quando ele afirma ser uma gripezinha. Então, nós não tínhamos a dimensão dos desdobramentos do que seriam essas políticas públicas. Nós estávamos apenas comparando o que nós encontrávamos naquele momento, naquele março, quando explodiu a pandemia, e a necessidade de políticas mais restritivas do espaço público. Nós estávamos apenas dialogando com aquele momento. E, no entanto, nós já víamos, a partir de é importante pensar que nós já vimos as dificuldades, dado um governo que, naquele momento, tinha um discurso anti-povo, anti-movimentos sociais, anti qualquer forma de inclusão na gestão de qualquer manutenção de conflitos. Então, com a chegada da pandemia, isso se agravou enormemente. E, ao comparar, como a Soraya colocou no início, com o período dos anos 80, é exatamente o oposto do que nós vimos. Enquanto, apesar da gravidade da epidemia HIV/AIDS, houve um contexto político em que, mesmo num governo que não era considerado de esquerda, era um governo Sarney, um governo considerado de centro-direita, existia uma linguagem, uma narrativa de inclusão de movimentos, de uma possibilidade dos movimentos sociais reivindicarem e transformar essas reivindicações, essas demandas, em políticas públicas. O que não acontece agora, porque esse governo já é um governo que foi eleito contra todos esses discursos. Então, a oposição entre essas narrativas políticas já estavam postas. E, como o Tadeu falou, e isso é visto em muitos aspectos, particularmente nesse processo de higienização, de tentativa de valorização de um determinado Rio de Janeiro de privatização dos espaços públicos, e, ao mesmo tempo, a decadência desse processo com o fim dos mega-eventos. Então, você já tinha uma decadência de determinados lugares, como, por exemplo, o centro da cidade, com o fechamento da Rua da Carioca, com o fechamento de vários espaços que colocavam já esse público em vulnerabilidade extrema, como aconteceu, por exemplo, com o fechamento da Vila Mimosa e de outros lugares que vimos. Então, nesse sentido, o artigo ele acaba preconizando, de fato, uma política que vai se aprofundar ao longo de todo 2020, e o que a gente tem visto em 2021 de uma política, de uma não política pública, de um avesso da política pública, que uma ideia não só deixar morrer, mas o que me fala da necropolítica. A ideia da necropolítica, de não só deixar morrer, mas matar, e principalmente esses grupos mais vulneráveis, que têm sido os mais atingidos pela pandemia do coronavírus. São os que mais morrem, são os que são os que estão menos se vacinando e os que estão se colocando na linha da pobreza. Então, nesse sentido, o artigo tenta, apesar de ser do ano passado, é um artigo que ainda é atual, porque nós vimos o aprofundamento de uma não política pública, de um discurso absolutamente autoritário e de fazer morrer e matar. Eu sou a Laura Murray, eu sou professora do NEP-DH,
E nesse contexto catastrófico, né, que a Ana, né, descreveu, a gente, quando revisamos, a gente mandou o artigo, aí teve um retorno. No momento de dar o retorno, a gente conseguiu também dar destaque para justamente como os movimentos de prostitutas estavam, o que elas estavam fazendo nessa lacuna total de qualquer ação do Estado. E aí a gente dá destaque para a Casa NEM, né, liderada aqui no Rio pela Indianara Siqueira, que justamente no momento de fechar o artigo no outubro do ano passado, de mandar mesmo para impressão, a gente conseguiu contar um relato da desocupação da casa por meio de uma ação extremamente violenta da polícia militar em plena pandemia, em setembro do ano passado, e ao mesmo tempo essa relação, né, e essa incrível política do movimento de prostitutas que elas têm desde o início da epidemia da AIDS, né, de conseguir também transar parcerias de sobrevivência, de ativismo, de resistência e revolução. E a Indianara, né, conquistou um espaço do Estado nessa época também. Então, a gente termina, né, e justamente agora, recentemente, todo mundo da Casa NEM também foi vacinado, né, para o Covid, que foi também mais um exemplo dessas parcerias e transes incríveis do movimento que conseguem, mesmo nesse ambiente de necropolítica, tudo desenhado justamente para matar essas populações. A gente mostra esses atos de resistência, né, e sobrevivência do movimento de prostitutas que vimos no início das lacunas da AIDS e que agora, né, é pior ainda, porque, como a Ana falou, não tem nenhuma parceria, nenhum diálogo, nenhuma política pública, é um deserto total. Então, elas mesmas que são as protagonistas e que têm estado na frente das respostas de sobrevivência mesmo. Então, com isso, leia o artigo, né? Aí vocês vão ter muitos mais detalhes. Está no Social Sciences e Humanities Open. Então, com isso, a gente fecha o nosso podcast.